Olá, seja bem-vindo à segunda aula da playlist de SQL Server Express Edition. Meu nome é Alessandro Trovato e você vai aprender com essa playlist como manipular bancos de dados. Vamos começar pedindo para que você dê um like, clique aí no joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque essa playlist realmente é um assunto totalmente novo aqui no canal. Eu espero atingir o maior número de pessoas possível, porque hoje a demanda pelos conhecimentos em banco de dados está muito grande. Você tem visto ferramentas como Power BI, como o próprio Excel, outras ferramentas como Tableau e outras ferramentas ainda de análise de dados utilizarem conceitos de banco de dados. Mas nós temos aí uma multidão, muitas pessoas que não têm os conhecimentos mínimos necessários para poder trabalhar com banco de dados. Construir painéis no Power BI é ótimo. Só que você precisa ter uma base de dados preparada para isso. Você tem o ETL que é feito pelo Power Query. Mas você poderia estar a um passo atrás. Você poderia preparar os seus dados diretamente numa query no seu banco de dados SQL. E a partir desse momento, importar essa query para o seu painel, facilitando o seu trabalho. Nós não vamos entrar a fundo nesse curso como ser um DBA, como melhorar aí a performance das queries. Dependendo do andamento desse curso, até posso dar algumas dicas a esse respeito. Mas basicamente o que você vai ter nessa playlist é um conhecimento essencial para manipular dados do seu banco de dados. E começamos na aula anterior ensinando você como instalar o seu SQL Server Express Edition para que você possa ter um mecanismo gerenciador de banco de dados, um SGBD, diretamente no seu terminal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a proposição de um problema e nós vamos, no decorrer desse treinamento, melhorando. Um aviso, eu não sou DBA. O conhecimento que eu vou passar nessas aulas é um conhecimento que eu adquiri a duras penas, aprendi na marra, tenho ótimos amigos, colegas de trabalho profissionais que trabalham com banco de dados, aprendo todos os dias com eles alguma coisa nova. Então o objetivo é trazer para vocês nessas aulas bastante conhecimento. Lembrando, nós vamos começar com a SQL Server Express. Depois eu vou gravar algumas aulas a respeito do Oracle e outros mecanismos de banco de dados também. Está preparado? Então vamos começar. Nessa segunda aula eu vou trazer para vocês alguma coisa relacionadas a conceitos. Para que você possa criar um banco de dados, inicialmente você precisa ter um problema, você precisa ter algo para chegar a uma solução. E hoje, se você está pensando em vir para a área de desenvolvimento, o conhecimento de banco de dados ele eu vou até dizer que é obrigatório você conhecer conceitos de banco de dados. Por quê? Nós estamos na sociedade de informação, tudo vem de sistemas. Então os sistemas eles gerenciam dados que estão gravados em tabelas, em bancos de dados. Nosso caso como analista, nossa atribuição, o nosso trabalho como analista é trazer essas informações de forma rápida, precisa e fidedigna. Ou seja, nós temos que trazer a informação correta, senão de nada ela adianta na tomada de decisão. Então nós temos um problema e eu preciso achar uma solução. Essa é a base para que você possa começar a pensar em banco de dados. Qual é o nosso problema para essa playlist? Nós vamos colocar aqui alguns alunos em turmas. E você vai pensar assim, mas Alessandro, você podia fazer uma playlist de controle de estoque, Alessandro, você precisa fazer uma playlist de... Esqueçam. Nós vamos fazer uma playlist para trabalhar conceitos. Então conceitos são importantes. Eu não vou resolver problemas pontuais para você se você não entender o conceito desse curso. Conceitos são importantes para que você possa interiorizar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento para depois aplicar na sua prática ou no seu dia a dia. Não importa o problema, o conceito é o mesmo para todas as soluções. Seja um banco de dados com 2 tabelas, seja um banco de dados com milhares de tabelas. O conceito é o mesmo para eles. Então preste atenção nos conceitos dessa playlist, tudo bem? Então vamos lá, controle de alunos em turmas. Eu tenho aqui uma escola e eu quero controlar os meus alunos por turma. A partir desse momento, nós temos aí uma tabelona no Excel em que eu montei e copiei aqui rapidamente apenas para dar um conceito para você que é a tabela não normalizada. Se você notar, nós temos na primeira coluna o nome do curso. No nome do curso eu tenho lá VBA nível 1, VBA nível 2, depois VBA nível 1 duas vezes de novo, VBA nível 2, nível 3, Excel básico. Note que existem registros de cursos duplicados nesta lista.
Da mesma forma, em nome do aluno, nós temos aqui registros duplicados também. Meu nome aparece 3 vezes, o André Luiz aparece 2, o Ronaldo aparece 3. Data da matrícula e o valor do curso. Se você observar, quando nós temos uma tabela e essa tabela repete valores, nós estamos consumindo espaço no nosso mecanismo, no nosso banco de dados. Uma tabela nada mais é do que um repositório de dados e esse repositório armazena e ocupa espaços em suas tabelas. Quando você vai criar uma tabela, pense em normalizá-la. Nós não vamos entrar a fundo aqui na teoria porque isso é assunto de pós-graduação, de cursos de especialização. Eu vi isso no meu curso de engenharia de software. Então, o que você precisa fazer é estudar um pouco, a partir de agora, normalização de tabelas, onde nós vamos separar a informação em pedaços para que repetições não ocorram. Eu não preciso repetir o nome do meu curso nas minhas tabelas. Eu posso colocar um ID de um curso aqui e esse ID pode repetir quantas vezes precisar, mas o nome e as informações do curso estarão numa tabela separada. O mesmo para os meus alunos. Então esta é uma forma que nós encontramos normalmente no Excel. Uma tabela não normalizada, ela é ótima para ETL. Se você tem tabelas não normalizadas e jogar essas tabelas lá no Power Query para poder fazer análises e montar o seu painel no Power BI, você vai ver que ela é ótima para isso, porque podemos cruzar as informações e o Power Query sabe trabalhar com isso sem problemas. Agora, em um banco de dados, nós temos que pensar em economia de recursos, porque se você estiver fazendo um banco de dados, por exemplo, num serviço como o Azure, o SQL Server do Azure, você vai pagar por tráfego de dados, pelo tráfego, né, dos dados na sua rede, você vai pagar por espaço de armazenamento, então você tem que mensurar tudo isso antes de contratar um serviço por volume ou por demanda. Então, aqui está a minha tabela não normalizada. Se você quiser uma dica, eu tenho uma aula, 2 aulas na verdade, em que eu gravei com o Felipe Colaciopo, do canal Programar Sem Medo. O Felipe é meu colega de trabalho e nós fizemos aí 2 aulas para falar sobre modelagem de banco de dados. Lá nós modelamos um banco, explicamos o relacionamento entre tabelas e essa aula está lá na minha playlist, no curso de macros e VBA do YouTube e também no meu site, aquele catálogo virtual de aulas que eu preparei para vocês. Se você acessar o endereço que está aí na parte de baixo ou nos comentários do vídeo, você vai assistir essa aula. Essa aula realmente é muito especial porque nós falamos sobre modelagem, dicas do que deve ser feito, o que não deve ser feito, porque nós trabalhamos hoje, ele é meu colega de trabalho e nós trabalhamos com isso justamente no dia a dia, modelando sistemas, modelando planilhas, modelando recursos para que a empresa ganhe em performance e informação. Então, não deixe de assistir essa aula. Tabelas normalizadas. Note aqui como vai ser a estrutura dessas tabelas para o nosso treinamento. Aqui eu tenho uma tabela de alunos e é nessa tabela de alunos que nós vamos cadastrar apenas uma vez o Alessandro, o André, o Ronaldo e outros alunos. A partir do cadastro eu não vou ter mais duplicidades, o cadastro ele é único. Perceba que eu não explodi essa tabela em endereço, cidade, estado para não deixar complexo o conceito inicial que você precisa ter para manipular banco de dados. Temos aqui uma tabela de cursos, ou seja, VBA nível 1, VBA nível 2, VBA nível 3, Excel é básico, intermediário e avançado. São cursos em que eu não preciso repetir. Eu vou cadastrar numa tabela e eu tenho apenas um item para cada curso, como também terei um registro para cada aluno. E o mais importante de tudo isso é que eu posso montar turmas. Perceba que com a junção da tabela de alunos e da tabela de cursos, eu posso juntar tabelas de turmas. O Alessandro, por exemplo, poderia estar em várias turmas simultaneamente, a mesma coisa em vários cursos, né? Fazendo vários cursos em turmas diferentes. Então nós vamos usar uma tabela de alunos e de cursos para gerar tabelas de turmas. A partir da nossa tabela de turmas, nós vamos usar aqui uma outra tabela, vamos criar uma tabela de presença para saber se o aluno veio ou não veio na aula. E aí vou usar uma tabela aqui, uma tabela auxiliar, que é uma tabela de situação. Se ele esteve presente ou se ele esteve ausente. São só 2 status. Depois eu posso sempre complementá-la, como faltou injustificado, faltou justificando. Então uma série de recursos que eu posso colocar na situação de presença do meu aluno. Esse conjunto de tabelas ele é bem simples, justamente para facilitar o entendimento de conceitos essenciais que você precisa ter em banco de dados. Depois que nós construirmos no decorrer desse curso as nossas tabelas, nós vamos começar a fazer os relacionamentos. E aí entram conceitos importantes que você precisa dominar também, como chave primária,
chave estrangeira. Você vai precisar fazer o relacionamento entre tabelas, que são os joins. Se você assiste às aulas lá do canal do pessoal do Planilheiros, do Guru, do Daytab, do Luiz Gustavo, todos eles trabalham, do Leonardo Karpinski, todos eles trabalham com Power BI e você percebe que ao relacionar tabelas eles utilizam os joins, os inner joins, left joins, right joins e nós temos tudo isso em banco de dados. Eu posso preparar a minha informação antes do que levar para o meu ETL diretamente no Power BI. Isso é uma escolha, isso depende da situação, mas eu vou apresentar para vocês esses recursos também. Com base na criação dessas tabelas, então nós vamos ter a seguinte estrutura. Essa estrutura pode mudar no decorrer do treinamento. Então, se você que está assistindo essa aula é um especialista em banco de dados, meu amigo, você já manja de tudo isso. Então, fique tranquilo, você pode pular essa playlist, pode pular esse curso, porque esta é uma playlist para dar base para o estudo. Se você quiser contribuir, deixe suas sugestões também aí nos comentários. Eu fico muito grato. Então, na minha tabela de alunos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter campos. Campos, um conjunto de campos compõe um registro da minha tabela. Então, uma linha de informação da minha tabela é um registro. Só que para gravar esse registro, nós precisamos dos campos. E os campos vão ser ID, que é o identificador do meu aluno. Um ID é único, eu não tenho dois IDs numa chave primária, você vai ver isso. O nome do aluno, a data de nascimento dele, o sexo, a data de cadastro e a data de login, ou melhor, quem fez o login no cadastro. Essas informações de data, cadastro e login eu considero como boas práticas, por quê? Você futuramente pode ter problemas para saber quem fez o cadastro, quando fez o cadastro, por isso eu gosto sempre de colocar dois campos, data de cadastro e data de alteração, quando há alterações no registro. Mas nós não vamos ficar aumentando demais a complexidade desse projeto justamente para que você possa ter um bom entendimento dos conceitos, ok? Reforço isso muitas vezes. A próxima tabela vai ser a tabela de cursos. Então, na tabela de cursos nós vamos ter IDs, identificadores de curso, que são códigos individuais que não se repetem. VBA1 vai ter um ID, VBA2 vai ter outro e assim por diante. O nome do curso, data de cadastro e login de cadastro. Com base no nosso problema, eu tenho que cobrar pelos meus cursos, certo? Por que eu não coloco o valor do curso aqui? Porque se eu mudar ou reajustar o valor do meu curso, eu impacto diretamente todas as minhas turmas que estão em andamento. E eu não posso fazer isso porque eu tenho que manter um histórico. Por exemplo, eu posso lançar uma turma de VBA1 com desconto de 50% no valor. Se eu der desconto de 50% nessa tabela de cursos, eu vou afetar totalmente as minhas contas. Então, essa é uma outra preocupação que o analista de banco de dados precisa ter. Pensar em histórico, pensar em futuro e pensar de como manipular essas informações. Se eu avançar um pouco mais, você vai ver que nas turmas eu tenho aqui o ID da turma. Cada turma tem um ID único, mas eu posso colocar aí dentro da minha turma vários alunos. O ID da turma não vai ser único. Então o ID número 1 da turma número 1 pode ter vários registros, porque são vários alunos. O ID do aluno, então eu tenho lá um ID que eu vou trazer da minha tabela de alunos indicando quem faz parte dessa turma. Da mesma coisa o curso. Eu tenho que saber qual é o curso que esse aluno está fazendo, por isso o ID do curso. Valor turma. É aqui que eu vou colocar o valor que eu cobrei nesse treinamento para poder fazer futuramente os relatórios gerenciais. Quanto eu recebi por essa turma, quanto eu tive de lucro. Desconto, eu posso colocar aqui descontos específicos para um aluno, eu posso colocar aí desconto específico para a turma toda, data de início, data de término, data de cadastro e login. Então são informações que nós vamos colocar também, data de início e término, porque depois eu posso buscar lá no meu controle de presença quantas vezes o aluno faltou ou quanto ele esteve presente. Porque o certificado só vai sair se o aluno tiver, por exemplo, 75% aí de frequência. Depois no controle de presença eu tenho o ID da turma, ou seja, eu vou pegar lá a minha turma, o número do ID dela e vou dizer que o aluno ID tal, ele esteve presente ou não. Perceba que eu não vou escrever aqui presente ou ausente, no caso da situação. Eu vou buscar, aqui eu vou gravar um ID que vai ser trazido da minha tabela de situação. E aí eu vou colocar a data da presença, a data de cadastro e o login. E por último, nós temos aí a nossa tabela de situação. Eu não coloquei aqui na tabela de situação a sua estrutura, porque ela é bem simples. Ela vai ter ID situação e depois o nome da situação, data cadastro e login. 4 registros, 4 campos. A partir desse ponto, então, nós temos já a nossa estrutura montada para dar andamento no nosso treinamento de SQL.
Perceba então que nós temos aqui 5 tabelas. No decorrer do treinamento eu posso criar, eu posso apagar, e você vai aprender como fazer drops de tabela, que são remoções ou apagar as tabelas, como criar tabelas via script e ainda uma série de recursos. Se você tem dúvidas, tem alguma dúvida dessa aula específica, deixe aí nos seus comentários. Dúvidas de banco, dúvidas de joins, dúvidas específicas, não vou responder nesta aula, vou responder no decorrer do treinamento. Então, tente colocar suas dúvidas na aula, tema, cujo objetivo é esclarecer a sua dúvida específica. Então, percebam que essa vai ser uma aula bem interessante. Nós vamos falar sobre o SQL Server Express Edition nessas aulas iniciais, porque nós já temos ele instalado aqui no meu computador. Lembre-se também de instalar o SQL Server Management Studio para que você possa manipular, criar as suas queries e o SQL, né? SQL, e criar suas instruções em SQL, SQL Server ou não importa aí a linguagem. Espero que você tenha gostado. Reforço, se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. 75% das pessoas que acessam hoje o curso não são inscritos, então deixe aí a sua inscrição também para que você possa acompanhar essas aulas. Lembre-se, para que você possa tratar dados corretamente, você precisa conhecer a estrutura e como um servidor de banco de dados trabalha. O objetivo dessas aulas é dar essa base para você. Depois, você tem ótimos profissionais no mercado, eu vou recomendando também no decorrer do treinamento, em que você vai poder se inscrever no canal deles, acompanhar seus recursos e, quem sabe, um dia ainda posso dar um curso presencial para você, trazendo esses profissionais para vir trabalhar comigo. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, grande abraço. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!